Olá, tudo bem? Sou o Luiz Toledo. Eu sou a Vanessa. Vamos falar sobre níveis de trilha. Vamos equilibrar as coisas. Agora a gente vai trazer esse vídeo, é mais como se fosse uma conclusão do último vídeo, né? Uma continuação. Se não assistiu, vá lá assistir o vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá, que a gente explica sobre as classificações dos níveis, né? Como que, mais ou menos, em que o pessoal se baseia para classificar o nível de uma trilha. Dela. Isso. Exatamente. É o grau de dificuldade e técnica. E hoje nós vamos trazer aí os níveis de trilha. Olha que legal. Trilha. Eu amo o nível que vai ser falado em primeiro aqui. Eu adoro. Nível fácil, leve. O nível fácil é aquela trilha ali que pode chegar a 2 km e pode ser praticado por pessoas que não estão com um condicionamento físico muito bom, né? Pessoas que talvez tenham alguma condição. Essas pessoas normalmente vão em parques para fazer esse tipo de trilha. Então, normalmente retos. Isso. É uma trilha de nível fácil, é para qualquer tipo de pessoa, criança, né? Você pode ir num parque que é bem arborizado e fazer ali uma caminhada de 1h30 num trajeto mais plano. Exatamente. Às vezes, dependendo do parque, ele tem até uns paralelepípedos ou até mesmo concreto no chão. Sim. Né? Aí você pode fazer ali uma caminhadinha marota. E tem o nível leve que assim, é um nível fácil e leve, né? Que aí fica variando entre um e outro. Uma galera que já tem, mesmo tendo um condicionamento físico mais baixo, não tão elevado, dependendo, consegue até fazer, se o trajeto for reto, tudo bonitinho, consegue até fazer mais que 2 km, viu? Achei que você ia falar, consegue fazer de carro. Se o parque deixar. Eu conheço alguns fariam de carro. Eu já vi gente falando, vou fazer uma trilha e tal. Eu, nossa, que legal. E manda foto. A pessoa subiu de carro, uma montanha, viu a lua e dormiu dentro do carro. Tem essas pessoas. Então, né? Cada um se diverte do seu jeito, mas não é trilha. Então, aí a pessoa pode fazer ali uma caminhada. Se as condições do parque forem boas, a pessoa ali, mesmo com a baixa condição física, ela consegue fazer mais de 2 km, sim. Se ela tiver com pouco peso ali, só uma água, algum lanche rápido, ela consegue fazer até uma trilha maior aí. De, no máximo, umas 4 horas. Exatamente, uma garrafinha de água ali. Bem. Esse barulho que tá ouvindo é uma cigarra, não é o vizinho com a maquita, tá? É uma cigarra. Normalmente essas pessoas que não têm condicionamento físico, nem bom, nem moderado, elas curtem fazer uma caminhada. E caminhada tranquila, né? Esse nível é muito recomendado para elas, porque é uma preparação para uma trilha. Tá? Então, não pensa, eu não consigo porque eu não aguento. Vai treinando com calma. No seu tempo, devagar. Primeiro treina o seu psicológico, depois o seu físico. Porque uma mente sã, um corpo sã é uma boa. Então, a mente bem estruturada a controlar o seu corpo. Pode ter certeza disso. E outra, leve sua garrafinha na mão, ou então uma mochilinha, ou então deixa em um local, vai e volta e bebe. Porque carregar uma água na mão parece que dá um pouco de desconforto ao caminhar. Dá desconforto, não é legal não. Então, faça essas trilhas, vai se acostumando primeiro, ao invés de se meter numa trilha de um nível médio. Ou difícil, ou hardcore, que nós gostamos de falar, e acabar se prejudicando ou não gostando da trilha, né? ou mesmo se prejudicando na saúde, se machucando, ou até algo pior. Então, é recomendável para quem não tem um bom condicionamento físico ou quem não está se sentindo preparado, procurar um parque e fazer ali umas caminhadas, passar um mês ali, uns dias treinando, fazendo umas caminhadas. Exatamente. Até se sentir confiante, se sentir mais saudável, mais resistente e bola pra frente. Eu estou para fazer um reconhecimento numa área que nós já fomos. E eu falei, mas você quer fazer por um outro trajeto. Eu falei pro pessoal, vão se preparando, vão fazendo trilha, ou caminhada, se exercitando. Eu não sei se eles estão, duvido. Mas assim, eu tenho um físico de atleta. Uma piada no meio do vídeo. Vão treinando. Porque a trilha é difícil. Ela é difícil e técnica. E assim, se eu já tenho uma experiência, eu curto bastante e tal, vou me preparar para isso, estou me preparando,
E vai morrendo. E você que não tem nenhum preparo, não se arrisque. Treine, vai no seu tempo para curtir, se divertir, que é o melhor. E é o que você vai procurar, diversão e lazer. Então, vai se divertir, não para ficar morrendo lá. E não finge. Se você não está se sentindo bem, pede para parar, descansa, tomar uma água. Não faz mal nenhum você pedir para quem está com você, vamos dar uma parada, respirar. Exatamente. Pega fôlego. E se falarem alguma coisa, já sabe que esse grupo não presta pra você. É assim que funcionam as coisas, tá? Porque uma trilha boa é aquela que todos saem junto, chegam junto, voltam junto. E se divertem. Exatamente. Tem que estar em sintonia ali. Tirando foto, até rindo. Curtindo, né? Exatamente. Então, vai no nível fácil, depois você vai pro nível moderado, Sim. que é o próximo nível que a gente vai comentar aqui. O nível moderado já exige um pouquinho mais de resistência física. Também não é aquela coisa, né? Mas... Você ainda pode comer sua feijoada. não ir pra trilha, né? Porque vai morrer. E aí a pessoa pode sentir um pouco mais ali. Sim. É um trajeto maior, você já pode encontrar um terreno mais acidentado, numa trilha com grau de dificuldade moderado, né? Você tem que ficar atento também para a questão climática, para você não ser pego de surpresa. Esse nível é o nível que a maioria dos iniciantes procuram fazer, né? Ele é o nível mais comum, digamos assim. Porque muita gente não considera uma caminhada no parque como uma trilha. Mas existem situações e situações. Alguns parques você pode sim considerar uma trilha, né? Uma caminhada ali de 2 horas já pode sim, no meio de uma vegetação legal de um parque, já pode sim ser considerada uma pequena trilha sim, uma trilha leve, uma trilha fácil. Trilha fácil. O Pico de Jaraguá, mesmo ele tendo um grau de dificuldade às vezes até um pouquinho elevado, tem mais outras 2 leves. Tem a do Paisé, que é a única que é difícil, eu acho. É interessante você até começar por ela, porque você consegue sair tranquilo dela. A do Paisé? É que o problema dessa trilha, o grau de dificuldade dela se dá pelo declive. Porque é subida o tempo todo. Exatamente. É o tempo todo, só sobe. E o bom dela, do país E depois só desce. que ela é no meio das árvores. Então, uma sente o trilha sol. na natureza mesmo. É bem gostoso, né? Só até o final dela, que depois entra a vegetação de campos e aí você tá lascado. Mas Tá torrado. os iniciantes vão direto ou numa difícil ou numa moderada. Numa difícil não recomendo. Não. É perigoso. É perigoso, você pode se machucar e dar ruim. Mas a moderada, muita gente já se arrisca diretamente na moderada, né? Alguns casos podem dar certo, depende muito, varia muito também. Às vezes a pessoa até tem um condicionamento físico legal, mas não tem o preparo para saber como arrumar a mochila, né? A sua bolsa. Para equilibrar ela, o peso deixar nela. o peso legal, aí sofre por causa disso, ou um calçado, né? Sofre por causa do calçado. Ou vai de chinelo. Nossa, aí já não, desisto também. Existem iniciantes para tudo. Existem os iniciantes que estão começando, existem os iniciantes que já estão há muitos anos nisso, que se acham o tal ramo. Mas aí é no sentido que você quer dizer iniciante de irresponsável. Né? Exatamente. O cara sente o cara e, gente... E faz merda. Não, para. Isso estraga o rolê de quem tá junto. Não faça isso. Vai com cuidado, se cuida bonitinho e tal e aproveita. Não estraga o rolê dos outros. Porque esses caras, eles já estragam o rolê do iniciante. O cara tá começando, o cara não tem experiência. Não, isso aí é gente que gosta de se amostrar. Então ele quer ir rápido, então força o grupo a ir mais rápido. Então o iniciante não vai curtir, ele vai ter que se dobrar no esforço dele. Porque ele vai se sentir lento. O lentão, tratado despreparado e tudo mais. E não é assim que funciona. Não, mas a gente tem que acompanhar o ritmo do grupo. Se tem alguém no grupo que não tá tão rápido, tem que desacelerar para todo mundo estar junto. Não pode ser um correndo lá na frente e o outro lá atrás. Não, errado. Isso não pode acontecer. Normalmente as trilhas consideradas de nível moderado, elas, se não for o caso de declive, sim, elas podem ter aí 12 quilômetros para mais. Uau! Gente, 12 km, 12 quilômetros. Não é daqui até a padaria, é 12 quilômetros. É uma caminhada considerável. A caminhada, o trekking numa trilha de nível moderado não é mais uma trilha reta,
Não é mais uma trilha num parque, onde tem possivelmente um asfalto ou uma calçadinha ali para você pisar gostosinho. Você vai ter impacto, você vai ter variações no solo, Exatamente. você vai ter provavelmente algumas raízes, pedras. Então, o nível moderado já começa a ficar um pouco mais, te cobrando um pouco mais, começa a ficar um pouco mais difícil. Você vai encontrar o musgo, o cara chamado musgo na pedra. O líquen na árvore. Aquele cara que você não pode pisar nem da água. Você tem que aprender muitas Nem técnicas. pode, senão você cai também. Então, assim, umas técnicas bem interessantes para iniciantes, tá? Tem que ter um pouco mais de atenção. É. Você tem que prestar muita atenção onde pisa, que é uma coisa que no nível fácil e leve você não precisa se preocupar. Onde vai colocar a mão? Onde vai colocar a mão, porque depende, se no nível fácil você for pôr a mão numa árvore, tem que ficar de olho só se não tem nonômia, né? Porque essa pode ter. Mas se for um parque, o pessoal tem todo um cuidado, né? Mas se você for fazer uma trilha moderada na natureza, tem que ter muito cuidado para não pôr a mão e ter lá uma nonômia, ter um tucunzinho, ou ter uma aranha, e você vai incomodar os bichinhos da natureza e ainda vai sair prejudicado. Tem uma sogra lá. Fica. Agora vamos falar daquele nível, sabe? Que eu amo fugir dele. É o nível difícil. O nível difícil já exige um bom condicionamento físico do trilheiro, né? Quando a gente fala bom condicionamento físico, não tem a ver com gordo ou magro, não. Não é barriga tanquinho não, gente. Não tem nada a ver. Tem a ver com resistência, simplesmente. Existem pessoas aí que não são magreza, não significa resistência, gordura não significa falta de resistência. Por favor, entendam isso, tá? Esses estereótipos não existe. não existe. A questão é saúde e resistência mesmo, de aguentar andar. Saúde, porque eu digo, porque joelho, coluna, né? Algumas dores musculares que você não pode ter, questão de respiração. Sim. Né? Se você cansa muito fácil, você vai ser um pouco mais lento. Não é impossível de fazer, mas talvez você se canse um pouco mais. E é normal, gente. Isso vai é ser normal. cobrado um pouco mais. Mas essa é a trilha que exige um pouco mais do trilheiro. Tem que ter um condicionamento físico bom, né? E é uma trilha que pode chegar a 20 km. É logo ali, sabe? 20 quilômetros, ali umas 14 horas dá para fazer, mas não é uma regra. Você pode fazer, pode pernoitar, pode fazer com tranquilidade. Né? Mas já é uma trilha aí considerável. Que vai exigir de você, sabe? Aquele treinamento lá no começo na neve. O que você vai fazer? Aí no meio da trilha, aí eu queria voltar. Agora não dá, agora tem que terminar. Então é assim que funciona, gente. O trilheiro que fizer uma trilha no nível difícil, ele já pode... O terreno acidentado é certeza. Sim. Pedra, raiz, lama... Cobra, escorpião, bicho, voador, tudo vai estar lá. Você numa trilha difícil já vai encontrar uma vegetação mais densa. Exatamente. Né? Então, o preparo tem que ser maior, você já tem que estar preparado. A maioria das vezes, o pessoal que já vai para uma trilha de nível difícil é o que já está acostumado com trekking de um dia só, sim, que é o trekking curto, que a gente chama de bate e volta, né? Que é de um dia só. Tacos que já fez vários de nível fácil e a nível moderado. Aí já parte pro nível difícil que só pega gosto. Você começa a fazer e você sempre tá querendo ir mais longe. Vai querer desbravar mais. É gostoso. É gostoso. Então, esse é o nível difícil. Já começa a entrar e mata dentro. Começa a ficar hardcore. Começa a ficar hard. E agora o nível Hulk. O nível pesado. Nível pesado ao nível extremo, né? Que esse dá uma boa variada. Nesse aí você tem que ter um conhecimento técnico de trekking um pouco maior. Sim. Você tem que ter um bom condicionamento físico mesmo, não pode estar em dúvida não para meter as caras nesse. No mínimo 2 dias aí de trilha. Cedo isso, senão você vai carregar o seu peso, lembra, né? Peso, seu conforto, 2 dias. Vai pernoitar, vai acampar, então vai ter barraca, comida, água, roupa, dependendo de como for a trilha. São mais ou menos uns 35 quilômetros para mais. As suas técnicas, elas têm que estar afiadas. Os seus equipamentos têm que estar testados por você.
Esse tipo de trilha é aquela trilha que você não pode, eu acho, tem que ter certeza. Não é legal ter falha não, porque é uma trilha longa. Se você se machucar, ou seus companheiros vão ter que te carregar, ou vai ter que chamar um resgate. Exatamente. Já começa a ficar aí hardcore. É meio complicado. Então, esse nível pesado aí, esse nível extremo, ou nível pesado, extremo, né? Já é para ficar mais atento, Pra né? se pensar em fazer, tá? Para se preparar bem para fazer, né? Esse tem que estar afiado para meter as caras aí para fazer. E o extremo é extremo. É de mais de 100 quilômetros. Aí, dependendo de onde você fizer, de com quem fizer, dependendo do peso, e do clima e tudo mais, você pode fazer em uns 8 dias, mais ou menos. Né? O nível extremo são 8 dias na natureza, então você tem que carregar um peso para você ter conforto e sobreviver por 8 dias, né? Você tem que ter lá os seus kits sempre, kit, primeiros socorros nunca pode deixar para trás, dependendo do local. Provavelmente quem faz uma trilha dessa magnitude não faz uma trilha que vai e vai voltar. A maioria das vezes é uma travessia, né? Então, e é uma travessia de muitos dias. Como são muitos dias, você pode encontrar algum dia ali que tenha um intempérie no clima. Sim, exatamente. Né? Você pode ser pego de surpresa aí e aumentar no os meio dias. do trajeto. Pode aumentar os dias, você pode tomar uma chuvinha. Então, você tem que estar preparado, tem que ter roupa impermeável, não exatamente a roupa, mas tem que ter ali uma manta térmica, você pelo menos. Você tem que estar preparado para isso, cara. Esse exige um equipamento mais... com qualidade. Mais top. Não dá para chegar nesse nível com equipamento que a gente consegue adaptar. Não. Esse daí, eu nem recomendo fazer uma trilha extrema com equipamento reciclável, por exemplo, que a gente recicla. Não acho legal, eu acho que é meio arriscado. Nos casos desse tipo de trilha, essas trilhas mais extremas, a maioria das vezes é recomendável que o trilheiro tenha conhecimento de montanhismo e sobrevivencialismo. Por quê? Caso se perca no trajeto ou fique ilhado. Tem aquela questão também da bússola. Claro que a maioria todo mundo aí, quem tem um iPhone, por exemplo, tem uma bússola aí no celular e tudo mais. Não sei se sabem usar. Para fazer uma trilha dessa magnitude, é importante ter o conhecimento básico, o mínimo possível. De bússola, navegação mapa, com bússola, GPS e mapa. Exatamente. Isso entra também no sobrevivencialismo, né? Exatamente. Entra um pouco de bushcraft, né? Que são as artes mateiras. Então, para a pessoa saber ali se virar, se ela precisar ficar um dia a mais, se ela precisar esperar, por exemplo, um rio abaixar, né, o nível, para fazer uma travessia, coisas desse tipo. Então, você tem que estar sempre pensando à frente, né? E tem que ir preparado. Essa não é brincadeira. Nível extremo é um nível aí semi-profissional. Você só não vai ganhar dinheiro, né? Não sei, em alguns casos. Mas, se você vai por diversão fazer uma travessia longa, que dura uma semana, tem que estar preparado, tem que estar afiado. Não pode ir meia boca, porque senão você pode se machucar. Você que gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos ao extremo, compartilha com todo mundo. Quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E a palavra aí para deixar nos comentários é nível hardcore? Hardcore! Deixa aí, trilha nível hardcore ou nível hardcore, fica a critério de vocês. Vamos ver. Nós sempre falamos essas palavras-chave. Estamos vendo aí a interação do público, tá? Em breve iremos trazer algumas trilhas fáceis para vocês que amam e gostam de nos assistir, tá bom? Para quem não, como eu, que ainda não pode ir numas trilhas mais legais, nas trilhas mais pesadas, a gente vai começar a trazer aí uns parques bem da hora para vocês, onde tem como vocês fazerem um trekking ali curtinho e aproveitar a natureza sem correr risco. E você que nunca acampou, ou tem vontade de acampar, deixa aqui, eu quero acampar, para saber quem gostaria de ir. Quem sabe? Quem sabe. Vamos fazer uma surpresinha. Pode ser. Então, salva!